Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor, ainda de pé. Nós vamos estar falando algo que o Senhor colocou no nosso coração. Semana passada o pastor Paulinho trouxe uma palavra tremenda sobre fé. Amados, vocês não têm noção quanto isso mexeu no mundo espiritual. Eu quero nessa noite trazer algo que o Senhor tem me ensinado. E se nós tivermos o nosso coração pronto para ouvir, para entender e para viver a palavra de Deus, a nossa vida muda completamente. Diga amém. Fala aí mesmo de longe para o seu irmão. Fala: meu irmão, se você ouvir a palavra de Deus, se você fizer o que a palavra manda, a sua vida muda hoje. Diga amém. Eu quero ler com os irmãos primeiro Hebreus capítulo 6. O texto que nós vamos ler, o versículo que nós vamos ler agora, é só uma observação da parte do Senhor, aquilo que o escritor aos Hebreus falou para os hebreus, para os crentes, para nós, a respeito daquilo que nós vamos falar mais a seguir. O tema da minha mensagem hoje é saindo da cruz de condenação para a cruz de salvação. Fala: meu irmão, escolha hoje a cruz da salvação. Fala aí: não tem salvação sem cruz, mas você tem que escolher a cruz correta, amém? Versículo 9 do capítulo 6 de Hebreus diz assim: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos dessa maneira. Nas novas traduções, esse versículo diz assim, ó: de vocês, meus irmãos, eu espero coisas melhores, coisas boas. O que antecede esse versículo é o escritor aos Hebreus dizendo assim que muitos, mesmo tendo provado da palavra de Deus e da fé do Senhor e das maravilhas do céu, decaíram da fé, se desviaram da fé, deixaram de viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E ele diz assim, é um texto bem forte, que é impossível que essas pessoas voltem para o Senhor. E aí o escritor diz assim, ó: mas de vocês eu estou esperando é outra coisa, coisas melhores. O que eu quero nessa noite dizer com esse versículo? Nós vamos estar falando de dois temas que o pastor tem batido esses dias. Nós temos ouvido muito a respeito de orgulho, do nosso coração soberbo. Mas o Senhor espera de nós coisas melhores do que nós vamos ouvir. Abram aí Lucas capítulo 23. E aí vocês já vão se sentar. Eu sei que todo mundo trabalhou, está cansado. A partir do versículo 33. Eu vou ler bem rapidinho. Quem contou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Diz assim: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, Gólgota, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades também zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo salva-se também, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se é tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, que dizia: este é o rei dos judeus.
Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Pode se sentar. Irmãos, eu sempre tive muita vontade desde adolescente, de conhecer Israel. E um dos lugares que eu mais sonhava, que eu mais queria ir, era o Gólgota, o Calvário. Eu tinha uma expectativa tão grande, e quando eu fui, foi uma frustração enorme, porque o Calvário hoje fica no meio de uma rodoviária, cheio de ônibus passando, só a montanha lá. Aí ele ainda fala assim, o guia fala assim: ali tinha o desenho de uma caveira, o olho de uma caveira, mas com o tempo, não sei o que aconteceu lá, quebrou e caiu, nem isso não tem mais. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco frustrado. Mas nesse dia eu me lembrei, porque muitas vezes eu trouxe essa palavra, eu me lembrei desse texto, do que aconteceu com Jesus. E Jesus estava ali sendo crucificado. A crucificação, irmãos, é como a pena de morte de hoje. Cadeira elétrica, aquela injeção letal, a sala de gás. Nosso país não tem pena de morte, mas para uma pessoa ser condenada à morte, a ação dela deve ser algo grave. Concorda comigo? Algo que realmente é algo que escandaliza, de muita gravidade. Tem gente que diz: eles eram ladrões. Não era só ladrão. Naquela época, o fato de alguém roubar não era condenado à morte. Então era duas, como diz hoje, peça rara, não é? Como é que tinha o nosso jornalista que falava aí? Fiozinho de ouro. E esses dois que estavam ali na cruz tinham sido condenados, estavam de um lado e de outro de Jesus, tinham feito algo muito, mas muito grave. E quando a gente olha para a atitude de ladrões, de pessoas que fazem algo de errado, nós temos, é natural, o costume de falar: que coisa horrorosa. Eu até falei na célula essa semana, esse episódio com o Lázaro, pessoas soltando foguete, falando a respeito, comemorando a morte de uma pessoa por causa dos atos que ele cometeu. Mas quando a gente para pensar, irmãos, o que esses ladrões estavam fazendo é algo que está dentro do nosso coração. Como assim, pastor? Nós nos tornamos, e às vezes deixamos isso entrar no nosso coração, pessoas egoístas. Quem rouba é porque ele acha que tem o direito de ter aquilo que ele não trabalhou para ter. Ele quer o que é do outro, e ele está afim de passar, de ter aquilo, e passar por cima de seja lá de quem for, e fazer o que seja lá o que for. O que é isso? Egoísmo. É olhar para o seu próprio umbigo. A atitude de um bandido começa primeiro nas pequenas coisas. Nós temos limites morais impostos pela sociedade, pelos nossos pais, e muitos não tiveram essa oportunidade, ou até mesmo tiveram e foram quebrando, até chegar ao ponto de fazer coisas, passar aquela linha tênue, passar a linha do limite e se tornar pessoas sem limites. Mas a natureza, a raiz é a mesma. Egoísmo. Nós só pensamos em nós.
Quando eu começo a apontar o dedo para alguém, mostrar os defeitos de alguém, eu estou dizendo que aquela pessoa é inferior a mim e eu sou superior a ela. E é isso que está em 99,9% dos corações de nós. A nossa mentalidade, irmãos, é a mesma. Quem aqui já foi fechado no trânsito? Você não dá vontade de xingar o caboclo? Dá ou não dá? Esses dias passou um motoqueiro daqueles, que é aquele que tira acho que é o negócio do escapamento para fazer aquele barulhão, sabe? Eu estava na porta da casa da minha sogra esperando a Cássia para entrar no carro, e eu estava encostado assim no vidro, e ele chegou bem perto do vidro e deu aquela acelerada. Na mesma hora, irmãos, eu pensei assim: tomara que rebenta a cara lá embaixo. É só eu que penso assim, irmãos? Ajuda eu aí. Não é assim que a gente pensa? Só que aí a gente tem os limites, tem os princípios, a gente fala: não quero isso não. Pelo amor de Deus, não é isso a minha vontade, foi só na hora da raiva. Mas no fundo, a nossa natureza é assim. Nós temos a mesma natureza. A raiz do problema é a mesma, é pensar em mim. Hoje tem uma palavra que é muito falada, muito cobrada: empatia. Não é isso? Tem muita gente falando sobre empatia, mas ninguém vive empatia, quer se colocar no lugar do outro, quer pensar no problema do outro, quer entender o problema do outro. Mas não, eu só penso em mim. O que levou aqueles ladrões, aqueles malfeitores a estarem ali, condenados à morte, sendo crucificados, é o mesmo orgulho, a mesma soberba, o mesmo desejo desenfreado de satisfazer os meus desejos, a minha vontade. É o que levou eles a estar ali, é o que colocou ele naquela situação. E nós, às vezes, estamos numa situação complicada, difícil, por causa desse mesmo desejo de ter a minha vontade realizada e feita acima de tudo. Irmãos, e é com muita tristeza que eu digo: as igrejas, eu não quero aqui citar nome de igreja nenhuma, mas a maioria perdeu o senso do que é evangelho e ensina isso. Você é especial, você é o cara. Deus está pronto para realizar todos os seus desejos. Ele quer, meu irmão, fazer isso. Mas existem princípios para que isso aconteça. O mesmo desejo de querer que Deus resolva os meus problemas, as minhas situações, levou aqueles ladrões àquela situação. Você já parou para pensar quantas vezes você fala: eu quero, eu preciso, eu quero, eu vou fazer, eu quero, me dá isso? Já? Havia 3 cruzes: a do nosso Senhor Jesus Cristo no centro, e 2. Uma que o final foi condenação, e a outra foi salvação. Aquele ladrão, quando chegou diante de Jesus, teve a oportunidade, porque ele estava diante do Cristo, do Rei dos Reis. Irmãos, de verdade, irmãos, como é algo, é um privilégio, uma honra, estar num momento que iria marcar a história da humanidade. Ele estava diante, quem aqui não queria estar diante de Jesus, irmãos? Alguns irmãos aqui já me ouviram falar. Eu tinha um amigo, um pastor, ele se tornou pastor, formou comigo, já faleceu, e a gente sentava no monte para conversar, e a gente falava: quem foi embora para o céu primeiro? Senta com Jesus, conversa, pergunta isso, pergunta aquilo. Nosso sonho, o meu sonho é estar cara a cara com Jesus assim, ó. Você não tem vontade? Pois ele teve oportunidade. E sabe o que ele fez? Deixou esse orgulho, esse problema que nós temos, falar mais alto. Você não é o Rei dos Reis? Você não é Deus? Me tira daqui,
Tira o Senhor dessa daí também, me tira daqui. Salva o Senhor e me salva também. Nós fazemos isso, irmãos, todos os dias. Todos os dias. Nós aproveitamos um momento com Deus, com o Senhor Jesus, para pedir: faz a minha vontade. O que ele estava dizendo? Tire eu daqui porque eu não mereço estar aqui. Essa situação não é o que eu quero. É uma situação muito ruim. Pastor Márcio, mas ele estava angustiado. Estava. E nós às vezes ficamos angustiados. E o Senhor estava ali do lado, ouvindo ele. E o Senhor está aqui nessa noite, ouvindo a mim e ouvindo a você. E muitas vezes, nos cultos, nas células, na nossa casa, o tempo que a gente tira para Deus é para falar: Senhor, me faz o que eu quero. É o meu sonho. É o que eu quero. É a minha vontade. É o que eu vim buscar. Quantos saem da igreja porque não foi do jeito que ele queria? Quantos dão as costas para uma palavra, para uma ministração, porque quem está ministrando não é do jeito que ele quer? Quantos viram as costas para o evangelho porque ele se acha tão inteligente, tão maravilhoso, que ele sabe quais são os pré-requisitos para que Deus se manifeste? Ele estava dizendo assim: se você é Deus, se faz assim, assim, assado. Sabe por quê? Porque nós queremos ditar como Deus tem que agir. Nós trocamos o lugar com Deus. Não aceita ser corrigido, não aceita ser tratado, não aceita não ter o seu pedido, a sua petição, a sua vontade feita. Por quê? Porque não tira o orgulho e a soberba do coração. Perde a oportunidade de honrar a Deus. E na maioria das vezes, como eu disse, ele estava naquela situação justamente porque ele levou uma vida desregrada, fazendo e vivendo o seu desejo, a sua vontade, do seu jeito, com as suas convicções. Se o Senhor é Deus, nem o Senhor, se você é Deus, faz assim, 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 assim. Você já fez isso? Deus, faz assim, 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 assado. Uma vez um pastor foi pregar. Isso por um tempo virou moda. Graças a Deus hoje a gente não vê muito isso, mas pelo menos eu não tenho visto. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Chega e bota Deus na parede. Põe a sua revolta para fora. Foi isso que esse ladrão fez. Jesus nem respondeu ele. Quem somos nós? Eu estou falando nós, irmãos, porque eu já fiz isso demais. Na hora do desespero, na hora do problema, na hora da luta, a gente quer pedir a Deus, claro, mas a gente chega lá e fala: Deus, faz assim, eu quero assim. E quando não acontece do nosso jeito, não serve. Você sabe por que Jesus nem deu ouvido para ele? Porque se ele descesse daquela cruz, se ele fosse liberto daquela cruz, se o Senhor o ouvisse, o que ele ia fazer? Voltar e fazer as mesmas coisas. O que ele estava dizendo? Senhor, essa daí me tira daqui, porque eu quero a bênção, eu quero o milagre. Prova para mim que o Senhor é Deus, mostra que o Senhor é Deus na minha vida. Mas eu vou continuar vivendo do jeito que eu quero. Deus não vai te dar o que você quer, porque o que você quer, o que você deseja, as nossas vontades é que nos colocam nas situações difíceis. Quando nós aprendemos a viver e obedecer a palavra de verdade, não é uma baboseira que andam pregando por aí, Deus nos honra. É diferente.
As pessoas não conseguem entender acerca do sacrifício de Cristo. Hoje se fala muito de graça, da graça, e a graça é a coisa mais maravilhosa e perfeita que existe. Nós precisamos viver da graça e do favor do Senhor, mas é de maneira coerente com a palavra. Só experimenta a graça, só experimenta favor quem morre com Cristo na cruz. Para você ressuscitar com Cristo e ser um com Ele e desfrutar do favor e da graça, primeiro, meu irmão, tem que morrer. Não entendem, não honram o sacrifício de Jesus. Por que não honrou? Porque nós vivemos e agimos de acordo com aquilo que cremos, que acreditamos. Desculpe, irmãos, mas às vezes nós não cremos em Deus, nós não cremos no Evangelho. A nossa fé é baseada em ensinamentos tolos, não num conjunto que é o Evangelho, a palavra de Deus. Quem conhece a Jesus, quem entende o que está acontecendo ali, quem olha para aquela cruz e entende que ali estava o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, que deixou a glória para pagar o nosso preço, o nosso pecado, para morrer por nós, para nos dar o direito de sermos salvos, de entrar no Santo dos Santos livremente. Quando a gente entende isso, nós queremos honrá-lo, não ficar pedindo as nossas vontades. Quem aqui assistiu um filme, O Resgate do Soldado Ryan? Vou falar para quem não assistiu aqui rapidinho. Uma família com alguns filhos, eu não me lembro se é 5, se é 6 filhos. 5 filhos. Vai para a guerra, todos os 5 filhos. Morre 4. E o 5º está desaparecido. E o 5º filho que está desaparecido é o dito do soldado Ryan. E aí, os comandantes, os líderes vêm, falam como é que a gente vai chegar para uma família e falar que morreu os meninos tudo, o outro está lá perdido. Aí dá uma ideia, vai lá, resgata ele e manda ele de volta, pelo menos um, para essa família. E aí se desenrola o filme. E o filme começa com ele, velhinho, já lá naquele memorial, para aqueles que morreram na guerra, dizendo que essa é a moral do filme, que ele teria que viver, porque muitos morreram para que ele fosse salvo, para que ele fosse resgatado. Muitos soldados morreram. No decorrer do filme, até o comandante, aquele que estava liderando a operação, morreu. E numa determinada parte, esse comandante fala assim: faça valer a pena. Quando a gente olha para a cruz, você tem que ter esse sentimento: eu preciso fazer valer a pena o que Ele fez por mim. Mas eu só consigo pensar no meu próprio umbigo. Eu só consigo pensar nas minhas vontades. Eu quero. É por isso que muita gente que experimenta o milagre, esses dias me perguntaram por que é que fulano teve a bênção, ciclano tem bênção, Beltrano tem bênção, como é que você me explica? Eu disse: olha, Jesus não perguntou para ninguém quando chegou diante dele para receber a bênção. Perguntou: você pecou hoje? O cego chegou lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou: você pecou hoje? Você jejuou hoje? O que você fez hoje, meu irmão? Meu filho, hoje eu não vou poder te curar não, porque você ficou com raiva da sua sogra. Você falou mal do pastor hoje. Não, meu irmão. Nós estamos na dispensação da graça. Mas quando você recebe
A bênção, quando você tem um encontro com Jesus, quando você olha para Jesus, você precisa entender que você não merecia nada, mas Ele foi tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que você precisa fazer valer a pena e honrar Ele com uma vida diferente. Paulo, estou dizendo que é Paulo, mas o escritor aos Hebreus diz o seguinte: de vocês, meu irmão, eu estou dizendo essas coisas, é o que nós lemos lá, é duro da gente ouvir, mas eu espero coisas boas, diferentes. Versículo 40, o segundo ladrão chega para Jesus. E o que ele diz? Ele nem começa a falar com Jesus primeiro. Vou acelerar aqui que o tempo já foi embora. Ele vira para o outro ladrão. Jesus nem respondeu aquele ladrão miserável. Ladrão não, malfeitor. E aí o outro fala assim: ei, cala a sua boca. Para de falar besteira. Nós estamos aqui porque nós merecemos estar. E ele? O que esse homem fez? Irmãos, o que tem de gente falando besteira, precisando da gente falar: não, cala a sua boca. Não desonra o Cristo. E aí, ele faz algo que para mim é tremendo. Ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele fez 3 coisas. Ele chamou a atenção daquele que estava falando só besteira. E aí, ele reconheceu a posição que ele estava. Ele reconheceu quem ele era. Vocês têm acompanhado as palavras que o Senhor tem trazido através da vida do pastor Edson nos últimos dias? O que Deus faz com o orgulhoso? Resiste e abate o soberbo e o orgulhoso. Jesus respondeu o outro ladrão: o outro ladrão chegou diante dele e reconheceu: olha, eu estou aqui porque eu mereço. O que ele estava dizendo? As minhas ações, as minhas atitudes não condizem, não me dão direito nem de te pedir para o Senhor me tirar daqui. Eu mereço estar aqui. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador, falho, que eu não valho nada. Senão, meu irmão, nós não vamos sair do lugar nunca. Como que eu vou chegar diante de Jesus para falar com Ele se eu não reconheço que eu não mereço? Eu não consigo reconhecer que eu sou falho. Tem gente que sofre a vida inteira com vício, pornografia, pecado da homossexualidade, pecado da bebedeira. Tem todo tipo de vício, de problemas aí que assola a vida do crente. Às vezes ele luta e não consegue. Sabe por que não consegue? Porque lá no fundo ele acredita: eu vou ser perdoado, isso não tem nada não. Ou então: eu não queria, mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que eu vou ser perdoado. Então ele acaba sendo recorrente no erro. Estou dizendo isso, irmãos, porque eu vivi assim. É normal. Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho lá. Enquanto a gente não reconhecer: é errado, afasta-me do Senhor, mata. O salário do pecado é a morte. Se eu não reconhecer que eu errei, que eu pequei e que as minhas atitudes me trouxeram para a cruz, eu não vou conseguir ser liberto disso nunca. Mas não, eu sou tão bom,
tão bom, que eu não consigo enxergar como aquele primeiro ladrão. Ele não enxergava o que estava acontecendo ali. Sabe por quê? Porque a soberba, o orgulho não nos deixa enxergar. E quando alguém vem dizer, sabe o que nós fazemos? Não aceitamos. Porque está ferindo o quê? O nosso orgulho. É impossível eu conseguir algo diante de Jesus se eu não me humilhar. 2 Crônicas capítulo 7 verso 14, todo mundo conhece. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha a ordem. Você tem que orar, você tem que buscar, aí depois você se arrepende e muda os seus caminhos, aí então Ele vai te ouvir. E aí Ele vai perdoar, para depois sarar. Ah, meu irmão. E aí Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe por que Jesus disse isso? Onde é que Jesus ia estar? Quando você tem um encontro com Jesus de verdade, quando você muda de vida, reconhece, se arrepende, você se torna um com o Senhor. Então aonde o Senhor estiver, você vai estar com Ele a partir daquele momento. Lembra de Salomão? Salomão assumiu o reino muito jovem, desesperado, não tinha nada em Israel a não ser 1000 bois. Vocês sabiam disso? Salomão pega os 1000 bois, que eles pensou, vamos fazer só um churrascão aí esses dias para matar a fome do povo, e vamos ver o que vai dar. Vai todo mundo se lascar, devendo, sem exército, tudo lascado. E aí Salomão fala para o Senhor: eu quero sacrificar o que tem, o resto entrega para o Senhor, sacrifica os 1000 bois. E ele pede para o Senhor o quê? Me dá sabedoria. O que Deus disse? A palavra do Senhor diz que naquela mesma noite o Senhor veio e abençoou a Salomão. O que é que esse ladrão estava dizendo? Eu não mereço. A segunda coisa que ele fez, reconheceu: quando entrares no teu reino. Ele sabia quem era Cristo, ele sabia quem era Deus, ele sabia o que estava acontecendo ali, e deixou de lado a sua própria vontade e falou assim: olha, lembra de mim quando você entrar no meu reino. Ele merecia? Qual a diferença desse malfeitor para o outro? Não era tudo bandido, pecador, ladrão? Tem alguém aqui melhor do que alguém? Não tem, irmãos. Somos todos iguais. Mas a forma com que você responde, trata com o Senhor e se relaciona com Ele, muda a tua história, muda a sua vida. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Passa para o lado de cá. Fique de pé, por favor. Passa para a cruz do lado de cá. Qual que é a cruz que você quer ficar? A da soberba? A do orgulho? A de continuar quebrando a sua cara, buscando os seus próprios interesses? Ou a de reconhecer quem é Cristo e querer honrá-lo? Oh, meu irmão, Deus está nos dando a oportunidade de chegar diante dele hoje e dizer: Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconhece: eu fiquei nessa situação, eu cheguei nesse ponto, foi porque eu quis, foi porque eu lutei com as minhas armas, foi porque eu deixei o meu orgulho falar mais alto. Mas mesmo assim, eu estou vendo que não depende do que eu faço, o que eu fiz. E eu quero entrar com o Senhor no teu reino. Eu quero que o Senhor lembre-se de mim.
Irmãos, é uma linha tão tênue. Tem gente que confunde humilhação. A equipe de louvor pode subir para ajudar para a gente orar. Tem gente que confunde humilhação com vida de coitadinho. Ah, coitadinho de mim. Ah, Senhor, eu não quero. Irmão, Deus, Ele quer um coração quebrantado, contrito, verdadeiro. Eu nunca vou merecer, meu irmão. Mas eu preciso reconhecer, sabe, que quando eu reconheço e eu entendo que eu preciso honrar a cruz do Calvário, honrar Jesus, e que eu preciso estar com Ele, condizer com Ele, porque eu agora sou um com Ele. Aí, meu irmão, você não vai mais julgar o outro, você não vai mais apontar o dedo para o outro, você vai experimentar o milagre nessa mesma noite. Você quer receber do Senhor? Deixa de lado tudo que você acha que é. Quando Jesus fala de salvação, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, nós vemos os 3 pontos que eu disse. Primeiro, para você estar com Cristo, você tem que morrer com Ele. Esse velho homem morre hoje, diga amém. Diga amém. Reconhece, irmão. Se você não recebeu ainda, é porque você ainda está cheio de orgulho no coração, se relacionando com Ele de maneira errada. Morre junto com Ele. Aceita que nós somos pecadores. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E nós ressuscitamos com Ele. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E eu sou nova criatura. E depois que Cristo ressuscitou, o que foi que aconteceu? Ele foi recebido ao céu e sentou-se à direita de Deus, no trono. Irmãos, eu e você agora somos um com Ele. Então nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, e agora reinamos com Ele. Nós vamos aprender a viver uma vida de reino. O pecado não tem poder sobre as nossas vidas. A mentira não tem mais poder sobre as nossas vidas. Eu não preciso ficar pedindo, porque Ele já conquistou e nós conquistamos junto com Ele. E quando eu reconheço e digo eu não mereço, eu não posso, não é dependendo de mim, mas dEle, eu vou reinar com Ele. E aí a gente vive uma vida de honra. Eu quero que você agora converse com o Senhor. Escolha o lado da cruz que você quer estar agora e começa a falar com o Senhor. Estou crucificado. Escolhe o lado da cruz e fala com Ele. É você e Ele, meu irmão. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Fala com Ele, meu irmão. Cristo vive. Se você quiser se ajoelhar aí, toma o lado da cruz que se rende. Cristo Diga, vive. Senhor, eu não quero mais a minha vontade. Aleluia. Eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim no teu
Deixa Jesus olhar para você. Fala: Senhor, eu não dou conta. Se revela a mim. Já estou crucificado. Eu preciso entender que essa vida não vai me levar a lugar nenhum, mas eu quero viver, reinar contigo. Agora, eu quero que você esqueça quem está do seu lado. Olha a oportunidade que o Senhor está nos dando, meu irmão. Eu quero te convidar aqui à frente agora. Você que quer experimentar uma presença tão grande de Deus, reinar com o Senhor. Você que quer hoje falar assim: Senhor, às vezes a minha vontade fala mais alto. Às vezes o meu desejo fala mais alto. Às vezes o meu orgulho fala mais alto. Irmãos, eu faço essas orações todo dia. Às vezes eu tenho dado ouvido à minha carne. Mas eu quero dizer para o Senhor: sozinho eu não vou dar conta. Mas hoje eu entendo que eu preciso morrer com Cristo. Que isso vai gerar morte no meu coração. Eu podia aqui dizer, meu irmão, que Deus vai mudar a tua história, e Ele vai. Que Deus vai realizar os seus sonhos. Ele deseja ver você feliz. Mas Ele tem algo muito maior do que o que você está pedindo. E para isso acontecer, você precisa se render a Ele. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Você que quer reinar em Cristo, você que quer hoje se render a Ele, eu quero que você venha até aqui à frente e diga: Senhor, eu abro mão de quem eu sou agora, para ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu reconheço que eu não consigo mais. Eu quero fazer a sua vontade. A nossa tendência, irmãos, é fazer o que os outros querem, é agradar aos outros, é pensar no que os outros vão pensar. E você sabe o que o Senhor está pensando de mim, de você nessa hora? O nosso orgulho às vezes nos impede de alcançar o que Ele tem para nós. Você que está decidido a reinar, você quer que a sua célula cresça? Abre mão do seu eu. Você quer que o milagre aconteça? Abre mão do seu eu. Não é? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o pastor Edson, não tem nada a ver com a comunidade. Tem tudo a ver com Ele. É para Ele, é por Ele. E quando a gente entende isso, a presença de Deus vem sobre a nossa vida. E aonde a presença de Deus está, milagre acontece, curas acontecem. As pessoas
pessoas vão começar a ouvir falar lá naquela célula, naquela casa, está tendo cura. Fulano foi lá e saiu de lá ouvindo. Cego não enxergava e está vendo. Fulano vivia uma vida toda derrotada e hoje está vivendo uma vida abençoada, reinando com Cristo. Tem alguma coisa diferente com aquele irmão. Tem alguma coisa diferente com aquela irmã. Essa tem sido a minha oração, meu irmão, e eu tenho sofrido para matar esse orgulho dentro de mim. Quando a gente deixa de lado e entende que nós não somos nada e que nós dependemos dele, e a gente diz: Senhor, mesmo eu não merecendo, lembra-te de mim. O Senhor tem algo preparado para você. Você não está aqui à toa. Ele te chamou porque Ele tem um propósito sobre a tua vida. Então hoje decida reinar com Ele. Você quer viver? Saia do seu lugar e diga: Deus, eu quero hoje reinar contigo. Que o meu eu fique aqui, e as minhas vontades e a sua vontade prevaleça. Coloca a mão no teu coração e comece a falar para Ele. Ora pro irmão. Continue a falar com o Senhor. Com Cristo, agora eu vivo, não mais eu.